Saudamos todos vocês que nos sintonizam, que acompanham o nosso grupo de Conexão Bíblica, né? Estamos aqui dando início a mais um comentário, mais uma reflexão, e é sempre em cima do Evangelho de Jesus Cristo, agora tratando do Evangelho de São João. Já caminhamos bastante nesse assunto, mas ele tem tanta coisa pela frente. É interessante falar do Evangelho de São João. Ele tem uma explanação que vai se acentuando, mostrando todo aquele momento em que Jesus, vindo ao mundo e estando conosco aqui, andando como um de nós, ele se propôs a cumprir o plano eterno do Deus Pai Todo-Poderoso e de anunciar uma nova aliança ao mundo. A velha aliança tinha acontecido, era com a descendência de Abraão, era com um povo específico, e agora deveria estender-se a toda a humanidade por causa da obra que se consumaria em Cristo. E como ele faz isso? Quais os cuidados que ele vai tomando e o que ele vai mostrando e chamando a atenção? João registrou isso tudo muito bem, muito maravilhosamente. Bom, a Bíblia é toda revelada e toda ela é algo que a gente precisa enfatizar com todos os cristãos. É ali que está a essência de tudo que nós precisamos. É por isso que é importante a igreja. A igreja, o pecado não vai prevalecer sobre a igreja? Não, mas o pecado vai estar sempre dentro da igreja. Ele não prevalece, mas estará até a última hora. Quando ele prevalecer, a igreja acabou, e aí é o Apocalipse, né? Mas durante todo esse tempo, a igreja é importante, mas cada cristão, cada um, você que está ouvindo, eu que estou aqui falando, né? Todos nós temos que ter uma capacidade de julgar o que ouvimos, de julgar aquilo que estamos nos alimentando em termos de espirituais. Por quê? Porque você tem uma fonte, aliás, você tem um recurso. Todo cristão de verdade tem um recurso extraordinário, que é a presença do Espírito Santo. E esse Espírito está em nós. Ele só quer que a gente tome algumas atitudes. O cristão deve ouvir pregações? Deve ouvir. Deve ir à igreja para ouvir? Deve. Mas ele precisa ter um momento pessoal buscando ele mesmo a palavra de Deus. É assim que ele vai conseguir descobrir aquilo que o Espírito está falando para ele próprio, para o seu crescimento individual. E é isso que a gente se entusiasma ao ler o Evangelho de João, porque vai acontecendo isso mesmo. Você vai vendo coisas que ele mostrou e registrou de Jesus e que vai nos atingindo diretamente, né? Dando para nós perspectivas novas dessa vida que Cristo quer para nós, e que é uma maravilha, né? Isso tudo, estamos só fazendo essa introdução, mas vamos começar o assunto de hoje, que é uma continuidade, né, do Evangelho de João. E vamos fazê-lo com esse propósito, de aprender mais, de ouvir mais o Espírito de Deus, com a ajuda destes escritos de São João, né? Então vamos orar juntos, porque quem fala precisa da ajuda e quem ouve precisa da ajuda. E a ajuda foi dada. Jesus morreu por nós e derramou o seu Espírito, e ele está naqueles que creem nele. E esse Espírito é o ajudador, ele está conosco. E ao confessar isso, já estamos orando. Já estamos pedindo que esse Espírito nos leve mais uma vez e caminhe conosco nestes minutos que temos, e possa trazer
o alimento verdadeiro, aquilo que nos sustenta para a vida eterna, não é só para essa vida, não. Para a vida eterna, isso é parte do assunto que vamos tratando hoje, né? É um evangelho que conta todas as dificuldades vividas por Jesus e que nós também vivemos. Portanto, nós oramos diante de Deus para que possamos superar essas dificuldades, para que possamos vencer as nossas fraquezas e para que saibamos ouvir e que saibamos também proclamar a palavra. Tudo isso pedimos na graça de nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de iniciar o assunto de hoje mesmo, vamos recapitular rapidamente. Nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 5 e um comecinho do 6, né? Até o capítulo 5 de João, né? E aprendemos lá coisas importantes. Jesus se manifestou, ele se fez como um de nós, é o Verbo, que era a palavra, que é o próprio Deus, junto com Deus, que criou todas as coisas, ele se fez carne. Se fez carne e começou e veio unir-se a nós. Ele se fez como um homem, né? E antes dele se manifestar, veio um profeta, que era João Batista, e começou esse anúncio. Então o Evangelho de João começa com o anúncio de João Batista, né? Aí então vem a manifestação de Jesus. Jesus já começa a andar nesse mundo, ele atinge a idade destinada por Deus para que ele espalhasse a semente, né, do Evangelho, e ele começa a andar e vem então as primeiras conversões. Ele vai registrando passo a passo, e para cada situação dessa que vai acontecendo, ele vai dando um ensinamento, e isso serve para qualquer idade do cristão, para ele ir vendo aquilo que Jesus revelou para eles naquela hora, aqueles primeiros convertidos, e que portanto vale para todos os convertidos, né? À medida que vão acontecendo, todas as conversões. Então, logo no comecinho, os primeiros capítulos tratam das primeiras conversões. Depois vem as bodas de Caná, onde Jesus faz o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, né? Depois ele vai ao templo, esses milagres já estavam chamando a atenção sobre ele. Ele vai até o templo e faz aquele gesto de purificação do templo, onde ele expulsou os vendedores, os trocadores de moeda, tudo aquilo que estava lá dentro e que profanava o templo de Deus. É um ensinamento, a gente falou bastante disso, né? Depois, então, ele tem o encontro com Nicodemos, já a primeira autoridade da lei, que vem falar com ele, e ele fala do novo nascimento. Então, tudo isso é ensinamento que você tem que assimilar e é importante desenvolver, cada um de nós, né? Porque nós estamos vivendo uma nova natureza que nasceu em nós e precisa crescer, né? Então, tudo isso nós já vimos. Na sequência, ele se manifesta como um profeta lá em Samaria, diante da samaritana. E aí, depois de falar coisas que ninguém poderia conhecer, só ela sabia, ela reconheceu isso. Então, ao reconhecer, ela creu, teve a fé em Jesus Cristo, e a partir daí ela sai e faz o primeiro anúncio do Evangelho. Esse primeiro anúncio cai em terra fértil, muitos vêm, eles ficam 2 dias conhecendo Jesus e tudo que ele ensinou, né? Então, isso foi o evento que aconteceu lá na Samaria. Na sequência, Jesus volta para a Galileia e faz alguns milagres, né? O primeiro milagre, a cura do oficial, onde ele enfatiza a importância de crer antes de ver. Isso é um ensinamento para nós, falamos disso. É importante que a gente saiba que a fé é a certeza do que não se vê. Por que temos certeza? Porque Deus disse, porque o Espírito Santo está nos ensinando, porque ouvimos uma pregação e aquilo se revelou como palavra de Deus. Então essa fé tem que ser cultivada.
ela precisa ser crescente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas frases todas são importantes, são como que uma direção que o cristão tem que se agarrar, né, continuamente. Então, nós tratamos desses capítulos e agora, no finzinho, né, já no início do capítulo 6, Jesus fez 2 grandes milagres, né, e nós vamos só falar rapidamente aqui para retomar daí em diante. Tá? Os 2 grandes milagres foram quais? Primeiro, Jesus os 2 milagres. Primeiro, deixa eu ver aqui. Primeiro foi a multiplicação dos pães, né? Depois a multiplicação dos pães. Oh, caramba, não estou lembrado do outro. Lembrei. Aqui a multiplicação dos pães e andou sobre as águas, né? Esses 2 milagres, eles são importantes para nós, tá? A gente pode extrair daí coisas que nos ensinam a viver de uma nova maneira nesse mundo. Por quê? Porque esses 2 aspectos, tanto o alimento, que é o pão, quanto os perigos que representa, por exemplo, do qual o oceano é um tipo, né, um abismo, algo que você não tem controle sobre aquilo e que pode te tragar, né? Essas 2 condições são vínculos que nos prendem a esse mundo e que nos mantêm ocupados para vencer. Todo homem precisa vencer as coisas que vêm para destruí-lo, né, como uma tempestade no mar, que isso é uma figura, né, mas de muitas formas você pode estar se defendendo e se protegendo. Então a busca de proteção contínua e de recursos para estar protegido, esta busca vai se modificar em Cristo. Assim como o alimento, o que eu tenho para comer, o que eu tenho para beber, o que eu tenho para me sustentar, para manter a minha casa e eu, tudo isso é uma preocupação contínua daquele que vive nesse mundo, e Jesus veio para dar uma alternativa a isso, e é isso que ele prefigurou nesses 2 milagres. Em um milagre, ele multiplicou os pães, e no outro ele andou sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre abismos, sobre a situação de perigo, e passar por isso sem ser abalado, né? Isso significa andar sobre as águas. Assim como a multiplicação dos pães é pegar o mínimo que tinha e multiplicar para 5.000 pessoas sem nenhum recurso, é uma figura forte e marcante de você crer que ele é capaz de prover. Então, a provisão e a proteção, que são os 2 aspectos que mais nos prendem ao mundo, que mais nos obrigam a cuidar de coisas e mais coisas que fazemos neste mundo, esses 2 aspectos, Jesus deixou patente ao apresentar esses 2 milagres, que nele está a solução. Então, é aí que nós terminamos os nossos estudos, os últimos, né? E agora vamos partir desse ponto, porque Jesus passou para ser para nós a fonte de um novo alimento, é um alimento que agora vale para a vida eterna, e uma segurança, uma paz interior que vence todo perigo, né? É assim que nós temos que seguir. Bom, vamos partir daí então com o nosso texto, né? Vamos começar falando do alimento. Por que buscar Jesus? Pelo alimento? É verdade, é pelo alimento sim. Mas o alimento que dura para a vida eterna. Então esse é o versículo que está em destaque aí. Buscar o alimento
buscar Jesus pelo alimento é verdade, mas agora nele está o alimento que dura para a vida eterna, né? O outro alimento, o que eu faço com ele? Aquele que eu preciso para me sustentar, para me manter. Esse aí eu vou ter paz contra ele, quanto a ele. Eu vou fazer as coisas que eu faço, mas não como se dependesse delas. Eu não dependo mais dela. Eu dependo de Cristo. E ao fazer isso, muda tudo. Muda totalmente. Esse é um processo que não é fácil. A gente fala aqui, bonitinho, não sei o que, não é? É uma coisa que vai crescendo em nós. É porque é vida. A vida cresce, né? A vida tem que estar se desenvolvendo. E a vida nova do cristão, ela tem que ir mudando padrões, né? Se antes a principal coisa era eu lutar pelos recursos que me trazem o alimento, que me trazem a segurança, agora eu vou lutar por outra coisa, pela paz do coração, porque agora eu não estou sozinho, o Espírito de Deus está em mim. Isso é o acontecimento mais extraordinário na vida de qualquer ser humano. Se ele crê de verdade, agora ele vai sentir-se seguro. Seguro quanto ao alimento, seguro quanto à proteção. É preciso ter essa certeza. Tem que ter prudência, moderação? Tem. Tem que saber como utilizar isso? Tem. Tudo tem uma temperança. É um dos dons do Espírito Santo. Tem que ter o equilíbrio e a moderação. Mas o padrão tem que estar em processo de transferência. Sair das coisas materiais e ir para as coisas espirituais. Tá? Então, vamos entender aí que agora o nosso alimento é outro. E é isso que Jesus começou a mostrar. Vamos ver aí no capítulo 6 de João. Aliás, nós já lemos. Eu vou repetir, mas para ir consolidando. Então, o capítulo 6, no versículo 22 em diante, diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram ao Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Reparando a multidão que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi a Cafarnaum à sua procura. Então eles estavam procurando Jesus, depois de ter visto aquele milagre. Bom, encontrando, no versículo 25, na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus. Aí vamos ver a resposta de Jesus. É para você e para mim, tá? Em verdade vos digo. Então ele reafirma, é uma verdade. Vocês buscam-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Essa é a condição do homem natural, pessoal. O homem natural está interessado nisso, né? Em ter a satisfação do corpo. O corpo estando satisfeito, está tudo bem, né? Então, muitas vezes nós vamos para Jesus para resolver os nossos problemas de financeiros, os nossos problemas de dificuldades, de doenças, de um monte de outras dificuldades. Tudo isso, se nos conduz a Cristo, passa a ser útil. Não vou dizer que é bom, porque essas coisas não são boas, mas passa a ser útil, porque nós estamos indo para Cristo, a solução está nele. Mas para que a solução esteja nele, ele deve ser o propósito. Eu não posso ir por causa dessas coisas e me limitar a isso, só para receber melhores condições de vida nesse mundo. A nossa vida agora é uma vida que se estende para a eternidade e, portanto, ela deve começar no padrão de Deus, né? Então Jesus disse isso a ele: buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Então existe um trabalho a fazer. Mas agora o nosso trabalho mudou de foco. Aquele que vai ficar meio de lado é o trabalho pela comida que perece. O que vai ser o foco é o trabalho pela comida que dura para a vida eterna. Isso precisa ficar na nossa mente, porque é fácil de escorregar para o outro. É facinho
no dia a dia a gente fica preso com essas outras coisas, né? E a gente precisa ter uma força aí, a gente tem do Espírito, para que ele nos ensine a lidar com as coisas daqui, de forma a não estar nos desgastando por elas, mas estar, na verdade, buscando essa paz interior, que daria a condição de nós fazermos o que precisamos neste mundo, sem perder a sintonia com o Espírito. E nós vamos ver como que é importante na sequência. Então ele fala, não pela comida que perece, você deve trabalhar, não pela comida que merece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Então ele vai dar. Essa comida não é uma coisa de uma vez só. Ela vai vindo, né? Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Bom, crer nele é a obra. Muita gente pensa que preciso fazer isso para agradar a Deus, preciso fazer aquilo. Tem coisas boas que você faz, mas elas não são a essência do que é importante. A obra, Jesus falou, a obra de Deus é esta. A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou, é que você creia nele. Então, você precisa crer, você precisa conhecer Jesus e crer nele. Conhecer Jesus como? É a palavra, é isso que nós começamos falando hoje. É conhecer a Bíblia. Porque, e ouvir falar da Bíblia é importante. E partilhar conversas sobre a Bíblia é importante. Por quê? Porque a obra é esta, que creiais. É assim que você vai crer. A gente crê através da palavra de Deus, né? Bom, vamos continuando. A partir deste momento, acontece algo triste na história da humanidade, mas que era necessário. Tudo que Deus fez era necessário, né? A partir desse momento, intensifica-se a cegueira de Israel. Jesus anuncia a comida e a bebida, alimento de uma nova vida, e anuncia a ressurreição como proposta da vida daí para frente. Da agora em diante, do momento em que realmente ele nos dá essa palavra, é importante que você creia, esta é a tua obra, creia, ele já está anunciando que essa fé vai resultar em vida e através do processo da ressurreição, e que para essa nova vida existe uma comida e bebida específica e que nós temos que nos sustentar com ela, né? Mas ao fazer isso, naquele meio, naquele ambiente no qual o qual estava preparado para a vinda de Cristo, ao anunciar essa comida e essa bebida, e depois caracterizar-se como ele próprio sendo a comida e a bebida, isso intensificou uma reação do povo de Israel. Uma reação porque todo ele foi edificado no fazer. A lei é para quem vai fazer, quem vai cumprir a lei. Existe um certo mérito que o homem guarda dentro de si mesmo quando ele cumpre a lei. Não, eu sou um cumpridor da lei, eu consigo, né? Ao fazer isso, para ele sair dessa situação e entrar numa outra situação, que é a situação da fé, fica mais difícil. Fica mais difícil porque aí a fé é que te daria a condição de justiça e não mais o fazer. Então essa situação é que tornou-se difícil para Israel. Por isso esse é o ponto. É interessante a gente perceber essas coisas no Evangelho. Esse é o momento em que intensifica-se a cegueira de Israel. E nós vamos ver pelos textos como isso se comprova, né? Jesus falou lá, quando Jesus anunciava o alimento, o povo, nós vamos ver no texto que vem depois em sequência, o povo começou a recrutar, tá vendo? Eles estavam acostumados com a lei, né?
E na lei eles sabiam pela lei que eles foram libertos do Egito, que eles saíram pelo deserto, que não tinham nada para comer, era uma coisa semelhante ao que Jesus está falando agora, né? Mas Deus, Moisés, né, por meio de Deus, deu a eles o maná, o pão vindo do céu. E Jesus vai e fala, não, eu sou o pão da vida. Então aqui começa o conflito assim com aqueles que tinham uma coisa que nasce quando a gente vive pelo que fazemos, que é o orgulho. A gente tem orgulho do que faz. Não, eu consigo. E quando alguém contesta isso, você começa a se ressentir. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel, né? Quando Jesus anuncia, eu sou o pão da vida. Perguntaram-lhe eles, que milagre fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Já que você quer que eu creia em você, qual é o milagre que você faz? Qual a tua obra? E eles afirmam aquilo que está escrito antes aí, né? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. E vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Você vê que a situação ia ficando assim meio de confronto com aquilo que Israel valorizava, de um modo errado, né? Porque, na verdade, eles tinham que ter aprendido a lição com tudo isso que aconteceu com eles. Mas eles se achavam assim... vai crescendo naquele que começa a acreditar em algo como consequência do próprio esforço, uma certa vaidade, né? E Jesus chamou a atenção deles quando disse, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles recrutaram, disseram-lhe, Senhor, dá-nos... Não, aliás, ainda não reclamaram. Então eles falaram, tá bom, Senhor, então dá-nos sempre deste pão. E aí que Jesus vai anunciar que o pão é ele mesmo. É a hora que começa mais e mais a ter a reação. Jesus replicou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E continuando, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, ele está falando que ele veio para acabar com a fome e com a sede, mas não do corpo, aquela que está no espírito e que o homem não entende muito bem, né? Mas que vai crescendo em conhecimento na medida que vai convivendo com essa revelação de Jesus Cristo. Mas já vos disse, continuou Jesus, vós me vedes e não credes. Ele estava afirmando, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Ele falou de outra coisa extraordinária, falou da ressurreição. Então, além de ele dizer que ele era a vida, que nele estava a vida eterna, ele fala que aquele que nele crê não vai perecer, porque aquele que nele crê é aquele que foi enviado pelo Pai. E ao crer, ele não vai perecer, porque ele vai ser ressuscitado no último dia. Tá? Então não está sujeito à morte eterna. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então foram palavras fortes, mas eram palavras que inauguravam a nova aliança. Era necessário que se fosse anunciado, e se fosse anunciado em meio a todas as reações, né? Reações que haveriam de acontecer, não para todos, mas para a grande maioria daqueles que estavam apegados à lei e que se apegaram de uma maneira mais na carne do que no entendimento mesmo, em reconhecer-se necessitados daquilo.
necessitados da lei. Então eles se achavam senhores da lei, cumpridores da lei. Murmuraram então dele os judeus, tá? Então, vamos ver como é que vai crescendo essa cegueira de Israel, por causa do alimento da nova vida. Murmuraram então dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Lá em Isaías, estava anunciado. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Então vamos entender o que quer dizer isso. Como que ele fala que o Pai é que vai enviar? Eu acho que a explicação vai estar mais adiante um pouquinho. Mas todo aquele que vai a ele é o Pai que enviou. E Jesus vai explicando isso aí. Você vê como a palavra vai se revelando, né? Vai dizer na sequência: não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele enfatiza: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Enfatiza de novo, coisas que precisavam mudar dentro da mente dos judeus, né? Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este que vocês estão vendo aqui, Jesus falando, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Então está vendo que o anúncio era grandioso e precisava. Essa é a base da nossa aliança, da porta que se abria aí neste momento por meio de Jesus Cristo. E ele continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. É nessa hora que aqueles que não estavam dispostos que não eram maleáveis, vamos dizer assim, que não tinham essa capacidade de olhar para Jesus, ver tudo o que estava acontecendo nele e reconhecer que havia algo de sobrenatural, algo maior ali, estes, nessa hora, não conseguiram acreditar. Ele vai dar a carne para nós, ele vai dar a carne dele para nós comermos, né? Então, esse é um momento realmente de afastamento de boa parte de Israel. Ouvir o Pai é reconhecer a luz na sua palavra, e querer a luz é uma decisão individual. Essa frase está colocada aí, né? É nós que colocamos aqui para esclarecer o que nós estamos falando. O que é vai a Jesus aquele que é enviado pelo Pai? É aquele que ouve o Pai. E como que ele ouve? É que em Jesus, naquilo que ele diz, naquilo que ele realiza, você passa a notar que é uma palavra de vida. Portanto, vida é luz. Vocês notam que a palavra dele é luz. Ao reconhecer que a palavra é luz e querer a luz, você vai dar o passo de seguir Jesus, tá? Reconhecer que a palavra é luz e querer a luz é dar o passo de seguir Jesus. Mas isso não é para todos. Uma parte não aceitaria e uma parte tomaria essa decisão. Então é aqui que vai acontecendo cada vez de forma mais nítida aquela separação. O escândalo dos judeus e o alimento da vida eterna. Continuamos nesse tema, né? Jesus continua a dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, agora levou ao extremo, né? Precisaria comer a carne dele e beber o sangue, tem a vida eterna. Para nós, já saltando aí centenas de anos, né? Para nós sabemos o que isto significa, né? Isto é aquele sacramento que está aí diante de nós, o da Eucaristia, né?
e que tem por sentido ser o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, partilhado ali pelos que creem, partilhado pelos que creem, né? Mas isso é um sacramento. É um sacramento, é algo que nós fazemos como um ritual quase, para não sair da nossa memória, para estar sendo sentido por nós, que estamos engolindo algo e precisa engolir, é um alimento, e que estamos bebendo algo que sacia toda a sede, que traz vida, que é o sangue. Precisamos ter essa consciência, e isso é o sacramento, isso é aquilo que se faz com um sentido maior, né? Então, é a Eucaristia. Mas, para que esse sacramento torne-se efetivo, é preciso que a gente esteja alimentando-se do sacramento, que é um símbolo, a partir da palavra, que é algo verdadeiro. Então, comer a palavra de Deus é fazer com que o sacramento vá se materializando dentro de nós. E encher-se do Espírito, que é a água viva, é fazer com que a nova natureza vá crescendo dentro de nós, porque nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Só que só fazer um parênteses aqui, para a gente não se perder. Por que enchendo-se do Espírito a gente está bebendo da água viva, né? Porque o nosso espírito, ele, na conversão, ele é recriado. Lembra da conversa com Nicodemos? É necessário nascer de novo. Ou seja, quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, nascer do Espírito, ou seja, ter um espírito novo, como Nicodemos perguntou para ele, como que eu posso nascer de novo, entrar no seio da minha mãe? Não, Jesus explica, não, você vai nascer no Espírito, né? Então, nascer do Espírito é ter um espírito recriado. Mas para esse espírito recriado, ele tem uma virtude, ele não é perfeito. Esse espírito é o seu espírito, é o meu. Mas só que recriado, ou seja, capacitado a ouvir o Espírito de Deus. Então é preciso dar essa oportunidade a esse espírito recriado. Aquele que se converteu, ele está em condição de ouvir o Espírito de Deus, né? Desde que ele vá para a palavra. O Espírito de Deus vai revelando a palavra para aquele ser, né, renovado. E esse ser renovado, então, pode absorver esses novos valores, que são os valores da palavra de Deus, e é isso que a gente está tentando explorar aqui, né? Então, eu preciso me alimentar da palavra, me encher do Espírito, das revelações do Espírito Santo, que é a água viva, e dessa forma a natureza de Jesus cresce em nós progressivamente. E essa não é uma natureza qualquer. É a natureza de Filho de Deus. Isso precisa acontecer conosco. Então nós estamos vendo que não adianta buscar Jesus para resolver problemas desta vida aqui. Esses problemas ele deu uma segurança para nós. Ele deu a paz. Ele deu a certeza que ele vai nos conduzir. O que nós precisamos nos preocupar, estar atento, buscar, insistir, é em alimentar-se do Verbo e encher-se do Espírito. As duas coisas essenciais para todo cristão. Encher-se do Espírito Santo, nós já vimos várias passagens que nós podemos fazer de várias formas. Quando buscamos refletir a palavra de Deus, estamos buscando as respostas do Espírito. Quando oramos no Espírito Santo, estamos nos enchendo do Espírito. Tudo isso vai nos transformar, vai dando oportunidade de nós crescermos. Isso é crescimento. É sair de uma condição de bebê em Cristo, quando você se converte, e ir se tornando primeiro um menino, depois um pré-adolescente, depois um adolescente, depois um jovem que está vencendo as batalhas, que está conquistando as coisas do reino, e até tornar-se adulto. É isso que nós precisamos, tá? Então, enchendo-se do Espírito, que é a água viva, né? Dessa forma, a natureza de Jesus, então, cresce em nós, e isso é o processo de nos tornarmos filhos de Deus. Bom, a estas palavras, olha o que aconteceu. Os judeus começaram a discutir, dizendo:
como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então ele estava falando daquilo que seria esse sacramento que viria, mas aquilo que também ele significa, né? Comer a carne é a palavra, e beber do sangue de Cristo é encher-se do Espírito de Deus, né? Em nosso espírito. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, continuou Jesus. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Vamos refletir um pouquinho nisso. A minha carne é verdadeiramente uma comida. A palavra de Deus é a comida. E a carne de Cristo é a palavra. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Portanto, a carne é a palavra, né? É a comida. E o sangue de Cristo, o sangue derramado, que nos justificou, deu-nos a presença do Espírito. Justificou que o Espírito Santo entrasse num homem pecador. E essa é a verdadeira bebida. Então nós temos esses aspectos bem claros, né? E é este alimento, comer desta comida e beber desta vida, que é o sangue de Cristo, é que precisa acontecer diariamente conosco. Por isso a importância de nós estarmos aqui partilhando a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, individualmente, você buscar essa palavra, buscar as revelações. Não adianta ficar com as pregações. Como eu disse na igreja, a igreja é importante, mas tem erros. O que eu estou falando, eu não vou dizer que está 100% certo. Você vai saber se está ou não. E vai saber como. Comendo da carne e bebendo do sangue. É assim que você vai saber. E isso é preciso que aconteça individualmente. A decisão é individual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então aí tem mais um item aí que chama atenção. Permanece. É preciso permanecer. Permanecer porque é um processo de crescimento. Não é uma coisa que você faz esporadicamente, sai dali e esquece. Permanece. É um outro fruto do Espírito. É o fruto da paciência, da perseverança. Esse é importante quanto aquele outro que nós falamos, né? Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Então Jesus estava falando para os judeus. Quem come desse pão viverá eternamente, e tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Então vocês estão vendo como a palavra, como Jesus tinha uma missão complexa para realizar, naquele povo que foi o povo destinado a recebê-lo, porque também cumpriu a sua missão, enquanto a missão era só o fazer, era só realizar. Eles tinham sofrido na antiga aliança todo um processo de aperfeiçoamento, mas era tudo para que viesse Jesus, e agora precisavam reconhecer Jesus. É lógico que aqueles primeiros reconheceram, muitos reconheceram, mas a grande maioria caiu num pecado e que é um risco para nós também. Nós vamos falar sobre isso hoje, se Deus o permitir, na sequência. Bom, aqui então começa nitidamente uma divisão enorme entre os judeus que seguiam Jesus, que era uma minoria, e os que não seguiam Jesus e que estavam se afastando cada vez mais. Por isso que eu digo que os judeus até hoje sofrem essas consequências, né? Se eles ouvissem essa palavra, eles poderiam acordar, porque é momento do judeu começar a acordar. Jesus está para voltar e esse vai ser o grande sinal, porque Deus não se esqueceu deles. Mas eles estão como que cegos, né, para esta verdade, porque não conseguiram reconhecer Jesus quando ele estava vivo no meio deles e cumprindo as profecias que haviam, inclusive, sido anunciadas pelos profetas na primeira aliança.
Então, como nós dissemos, o chamado sempre é para todos. Cada vez que se prega, você está anunciando essa voz aí que clama para que você volte-se para Deus. Mas a decisão, Deus não toca. Ela é sua, ela é pessoal, é uma decisão individual. E Jesus acrescentou: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Como é isso? Como que o Pai concede? Se eu que tenho que ir, como que o Pai que concedeu? É que se a palavra que nós ouvimos for importante para nós, se nós dermos importância para ela, nós estamos reconhecendo a luz naquela palavra. E se reconhecemos a luz, e se nós somos da luz, isso é uma coisa que é do meu eu, que é do seu eu. Se você é da luz, você vai querer ir para a luz. E é assim que o Pai nos leva a Cristo. Você vai ouvir a palavra dele por meio do que Jesus veio anunciar, vai reconhecer nela a luz, e aí então a decisão é sua. Você vai querer ir para a luz. E ao querer ir, você é justificado, porque você está crendo no verbo, está crendo na palavra, e Jesus pagou o preço do seu pecado e do meu. E, portanto, pela fé nele nós somos justificados. E aí começa uma vida nova, né? Bom, olha o que aconteceu no versículo 60 do capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Não queriam. Existe um orgulho para quem cumpre a lei, e pode existir um orgulho para quem está tendo revelações hoje do Espírito de Deus. Cuidado com o orgulho. É extremamente perigoso, porque a pessoa acha que não pode ser assim. Ela não quer abrir mão do que ela tinha por algo que é mais precioso daquilo que ela tinha, mas não quer abrir mão, né? Por causa do eu, por causa de um certo orgulho. Não, eu cumpro a lei, né? Então, disseram muitos que, quem pode admitir isso? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Os discípulos estavam olhando aquilo assustados, né? Os 12 lá. Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Alertou eles. E quando ele for crucificado, como é que vocês vão reagir, né? E aí Jesus acrescenta uma frase importante para nós: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. É por isso que esses nossos preconceitos, por causa de que nós sabemos, do que nós somos, do que nós... não serve para nada, né? Nós temos que nos despojar de orgulho totalmente e humildemente ir para Cristo. E aí sim, continua o texto: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então, tem que se entendê-la pelo Espírito, e não por nossa capacidade intelectual. É pelo Espírito, e ela vai se tornar vida para nós. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e quem o havia de trair. Então, era esta a situação. Jesus sabia de tudo, mas você vê como era complexa, como foi complexo o anúncio da nova e eterna aliança, né? Continuando naquela frase que nós estamos insistindo aí, para chegar no desfecho dela. O chamado é para todos, mas a resposta é individual. Agora aqui vai ficar claro isso aí. É um fato o que aconteceu, né? Ele prosseguiu: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram. Essa é a parte triste. Eles estão cegos até hoje, né? A descendência dele. E já não andavam com ele. Não andavam mais, não seguiram Jesus. Então Jesus perguntou aos 12, aqueles 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos, e sabemos que tu és o Santo de Deus. Você vê que essa escolha é dele, é pessoal, é algo de dentro, né? Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos, os 12?
Contudo, um de vós é um demônio. Isso é algo para nós refletirmos, tá? Vamos ver o que ele fala na sequência. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, e não obstante ser um dos 12. Então está vendo que mesmo aqueles que estão no meio, estão numa igreja, essa pessoa precisa olhar para dentro de si, né? Porque não tem jeito. Para estar em Jesus, precisa estar na vida que ele nos dá. E essa vida vem de nós nos alimentarmos, de nós. Não é estar ali só. Judas estava ali, ele gostava de estar ali. Estava no meio dessa confusão toda, das coisas que aconteciam, mas ele não tinha a intenção de viver essa vida nova, esse anúncio extraordinário que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele estava vivendo aquilo de modo superficial. É perigosíssimo a gente estar assim, né? E o erro dos judeus foi o orgulho, dele não, dele foi não dar importância. Estar ali vivendo como algo curioso, né? E esse foi a grande falha. Esta foi. Bom, começar agora, de repente, o texto do Evangelho de João muda para um outro momento, é na sequência mesmo, né? Mas que Jesus viveu, né? Que estava para começar uma das festas dos judeus que chama Festa dos Tabernáculos. Aqui eu fiz um parênteses, tá, pessoal? É um parênteses só para a gente entender, porque essa é uma coisa curiosa, e tudo que é curioso na Bíblia a gente precisa ter na cabeça, tá? Precisa ter bem guardado, porque tem sempre algo que vai iluminar, trazer luz para nosso caminho. Então, vamos falar um pouquinho do que é essa festa do tabernáculo, que está lá no Evangelho de João, nesse momento, e Jesus estava anunciando a nova aliança no meio dessa festa, né? Então, vamos ver. Entre as 3 principais festas dos judeus, a Páscoa, o Pentecostes e a festa do tabernáculo, a única que ainda não se cumpriu em seu sentido espiritual, ou seja, ainda não tem um paralelo na nova aliança. A nova aliança é pegar a velha aliança e levá-la para o coração, para o espírito. Lembra que o coração é a sede do espírito, né? A nova aliança é isso. E a única das festas que não tinha se cumprido ainda, no sentido espiritual, que não se cumpriu ainda até hoje, é a festa dos tabernáculos. E nós vamos explicar por quê. Essa festa somente alcançará seu sentido pleno após a ressurreição dos filhos de Deus. Aquela primeira ressurreição que nós aprendemos no Apocalipse. Após essa ressurreição é que vai ser possível estabelecer o sentido espiritual da festa dos tabernáculos. E o estabelecimento da Jerusalém Celeste. E estar na Jerusalém Celeste. Então essas duas coisas vão ter que se cumprir. Primeiro a ressurreição e depois os filhos de Deus e habitarem a Jerusalém Celeste. Ela vai representar, de alguma forma, a memória de nossa caminhada nesse mundo, habitando em nosso corpo mortal. Tabernáculo é uma tenda, é um lugar onde você mora dentro. E hoje nós moramos dentro desse corpo, esse corpinho seu aí, seja homem ou mulher, isso que você anda nesse mundo, esse lugar que habita o Espírito de Deus, porque você é convertido, e que habita o seu próprio espírito, e que tem a sua mente racional, que toma decisões, né? Este lugar é o tabernáculo seu, é o nosso tabernáculo. E esse tabernáculo é templo do Espírito de Deus, como o tabernáculo que os judeus carregaram no deserto, também era o templo onde Deus se manifestava, tá? Então, essa festa só vai se cumprir lá. Vamos ver o que fala aqui. Antes de ver, vamos concluir só mais alguns detalhes, né? Então, ela vai se cumprir lá.
Nós vamos ver, não tem o texto gravado, escrito do... Então, essa festa, eu vou colocar aqui a origem dela lá no Velho Testamento, descrita lá no Levítico 23. E aí fica tudo claro para a gente concluir o nosso assunto de hoje aqui, né? É um assunto extenso, grande, mas é interessante a gente saber esses detalhes, né, que eu ia falar agora sobre a festa dos tabernáculos. Então, o que significava essa festa para os judeus? Vamos ver. Levítico, capítulo 23, do versículo 39 em diante. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, então após a colheita, era a festa que se fazia para celebrar a colheita dos produtos da terra. Celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No primeiro dia tomareis frutos das árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias, em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. Então veja só, era após a colheita, que é uma coisa que é interessante para nós, e eles habitavam dentro de cabanas feitas de ramos, né? Tem alguma coisa a ver com a festa de ramos na igreja, mas é para lembrar só esse evento antigo aí, né? Eles pegavam folhas, tudo, faziam tendas e naquele dia, talvez naquele dia, durante o dia ou durante o dia e a noite, eles passavam ali como se estivessem no deserto, porque no deserto eles moravam em tendas, né? Então esse tabernáculo feito com essas plantas simbolizavam aquelas tendas e era para que eles recordassem como Deus os manteve no deserto. Por sinal, isso é um ensinamento importante. No deserto não tinha comida, o maná caiu do céu mesmo, né? Então isso vale agora para nós. Agora vai valer de modo espiritual, né? Nós agora habitamos numa tenda, num corpo aí que é a nossa tenda, o lugar onde vive a nossa alma e o nosso espírito, né? O nosso eu. Mas isso vai acabar, como a passagem no deserto acabou para eles, né? E nós, se caminharmos nesse tempo da maneira que agrada a Deus, nós, crendo em Jesus, ressuscitaremos, entraremos na Jerusalém Celeste, teremos a vida maravilhosa que nós já estudamos aí no livro do Apocalipse, mas lá, de vez em quando, vai se fazer essa reflexão. E, eventualmente, eu não sei como vai ser, mas de alguma forma nós vamos memorizar o tempo que andamos nesse mundo, o tempo em que tomamos as decisões certas, em que procuramos Jesus de verdade, em que matamos o orgulho em nós, em que buscamos a verdade, e num corpo perecível que acabaria, tá? Então isto é o sentido dessa festa dos tabernáculos, e ele só vai cumprir lá na eternidade. Bom, vamos parar por aqui, né? Estamos vendo como assim, algo extraordinário essas palavras do Evangelho e como elas vão nos envolvendo, fazendo-nos reconhecer as coisas eternas, muito mais importantes do que aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para que nós possamos sair dessa condição do que vemos, do que tocamos e passar para a condição de ser filhos de Deus, nascidos de Deus, crescer nessa vida que é a vida de Deus. Pedimos isso na graça de Jesus Cristo, que essa obra se cumpra em nós, queremos nos entregar a Ele e oramos por todos os que nos ouvem e por nós também, que a paz esteja em nossos corações agora e sempre. Amém.